sou o pastor Alberto Rodrigues e nós estamos aqui no 8º dia do jejum de Daniel. E você sempre será bem-vindo. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós começamos esta noite fazendo a oração de abertura. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo, te agradecemos e te bendizemos por mais um dia maravilhoso, ó Deus, que passamos no jejum de Daniel e também pela noite maravilhosa, pelos irmãos e irmãs que estaremos reunidos aqui, alguns estarão depois, mas nós agradecemos a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus. Eis-nos aqui, Senhor, temos sede de Ti. Eis-nos aqui, Senhor, temos sede de Ti. Há um gemido em nós, expressamos o que Tu és. Vem quebrar as cadeias que não nos deixam fluir. Vem trazer cura, vem trazer cura, vem trazer cura ao Teu povo. Vem trazer cura, vem trazer cura, vem trazer cura ao Teu povo. Sara esta terra, Senhor, limpando-a de todo pecado. Sara a Tua igreja, Senhor, limpando-a de todo pecado. Vem enchê-la de vida, vem tratar o que é Teu, transformar o deserto em manancial de leite e mel. Vem trazer cura, vem trazer cura, vem trazer cura ao Teu povo. Vem trazer cura, vem trazer cura, vem trazer cura ao Teu povo. Libera o Teu poder, libera o Teu poder, Senhor. Libera o Teu poder sobre o Teu povo. Libera o Teu poder, libera o Teu poder, Senhor. Libera o Teu poder sobre o Teu povo. Vem trazer cura, vem trazer cura, vem trazer cura ao Teu povo. Libera o Teu poder, libera o Teu poder, Senhor. Libera o Teu poder sobre o Teu povo. Vem trazer cura. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, nosso Deus maravilhoso. Obrigado, Jesus querido. Louvado seja o Teu santo nome. Vem trazer cura, Senhor. Libera o Teu poder sobre o Teu povo. Boa noite. Mais uma vez, graça e a paz. Aí estão os coraçõezinhos subindo ali, bonitinhos. Agradeço aí então hoje a Mara, foi a primeirona, Mara Danelon, a Diana Araújo, Catarina Augusta, Renata Placidelli, Diana Melo, Geuciano Pereira, Cláudia Aparecida, Érica Matos, Suzana da Silva, Joyce Camila, Claudineia Paula, Fábio Souza, Leonilda Vitor, Mara Danelon, Liliane Leite, Juliana Migliorini e Maria Lucier de Jesus. Glória a Deus. Vamos então estar agradecendo a Deus através da sua palavra e tenho certeza que Deus vai
ele vai nos abençoar muito com esta mensagem. E nós vamos dar então sequência, como eu falei, nós vamos falar muito sobre o sobrenatural de Deus, que é justamente para que a gente possa estar gravando bem nesse período de jejum, que esse é o nosso período, é o período ideal, e até porque cada um de nós está buscando, está aí pleiteando junto de Deus as nossas causas, né? Então, deixa ela aí a sua listinha preparada, para assim, no momento que estiver orando, estivermos orando sobre o seu nome, você vai estar aí reforçando e ligando em nome do Senhor Jesus Cristo, vai estar aí reforçando esses seus pedidos. Receba o milagre do sobrenatural de Deus. O texto base está no Evangelho de João, no capítulo 6. O sobrenatural, ele acontece quando o poder de Deus entra em ação, interferindo no curso natural das coisas. Deus cria em nós expectativas para viver o sobrenatural de Deus. Todo milagre de Jesus, ele é didático. Ele tem muito a nos ensinar, mas a maioria nem se atenta para isso. Apenas lê e vê algumas coisas, mas a gente não sabe que Deus está ensinando muito, especialmente sobre o sobrenatural de Deus. João 6 narra o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Ele é narrado também em Mateus 14, Marcos 6 e Lucas 9. No versículo 1 ele diz assim: depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Depois da segunda visita a Jerusalém, para participar da segunda festa dos judeus, Jesus retornou a Galileia e atravessou o mar da Galileia. Tiberíades é uma cidade na costa oeste do mar da Galileia, onde o mar recebe esse nome. No versículo 2, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então, sinais fala do quê? Dos sinais sobrenaturais. O povo pobre foi o que mais desfrutou dos milagres realizados pelo Filho de Deus. É interessante que o Filho de Deus esteve na terra e quem mais desfrutou dos seus milagres foram os pobres, porque os pobres não tinham recursos, não tinha quem recorrer. E Jesus atendia de graça, não pedia nada, né? Não tinha que fazer nada, não tinha que fazer voto, não tinha que fazer nada, era de graça. No versículo 3 ele diz: e Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Jesus sobe ao monte com os discípulos para descansar, porque a viagem fora longa e cansativo estar curando, era cansativo, né? Estar curando tanta gente doente. Na verdade, é uma região montanhosa a leste do lago, hoje conhecida como Colinas de Golã. Volta e meia, né, ela aparece aí no meio de conflitos. Foi essa região aí. No versículo 4 ele diz: e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Esta é a segunda das 3 celebrações da Páscoa mencionadas por João. Ele menciona a primeira em João 2,13, essa aqui, João 6,4, e depois vai mencionar a terceira em 11,55. Por isso, contando mais o meio tempo que levou, contamos 3 anos e meio o ministério de Jesus. E a única durante o ministério de Jesus que ele se encontra na Galileia. O pão que Jesus dá é a nova Páscoa. No versículo 5, então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Jesus não pergunta onde eles iriam conseguir o dinheiro para comprar tanto pão. Jesus pergunta onde iriam comprar pão para a multidão. Uma vez que Filipe era de Betsaida, a cidade mais perto dali, era natural Jesus ter perguntado a Filipe. Versículo 6 ele diz: mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. A palavra experimentar aí traduz o verbo piradzo, que significa testar a fé, a virtude, o caráter. Isso faz parte do discipulado. É muito produtivo quando os discípulos são desafiados a crescer. A maioria dos cristãos das igrejas não cresce e não amadurece porque lhe falta ser discípulo, falta o discipulado. Tão importante no reino de Deus. No versículo 7 nós lemos: Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Denário, né? Dinheiros aí, a tradução de denarium, que contém 10, era a principal moeda de prata do Império Romano, e era o pagamento devido por um dia de trabalho. 200 denários, então o pagamento de mais de 6 meses de salário não seria suficiente, segundo os cálculos de Filipe,
para isso, né? Filipe era prático e bom nos cálculos financeiros, mas de pequena fé. Nas conclusões, ele acha que os pães no valor de 200 denários não dariam nem para o começo, quer dizer, 6 meses de salário não daria para comprar pão nem para o começo. Versículos 8 e 9. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? O discipulado está andando. Agora é a vez de André. Pão de cevada era o pão comum entre os pobres. Era um pão de qualidade inferior, um pão de segunda, né? Como o arroz de quirera. Peixinhos, cozidos ou salgados. André, que andava com Filipe, encontrou um garoto que estava ali vendendo pães e peixes para a multidão. Tais garotos podem ser encontrados até nos dias de hoje, no meio das multidões no Oriente. Versículo 10. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Relva confirma que era primavera, época da Páscoa. 5.000. Os homens eram quase 5.000, além das mulheres e crianças, conforme narra Mateus 14, 21, né, que foi outro dos apóstolos. Talvez totalizando mais de 20.000 pessoas acompanhando Jesus. Metade da cidade de Agudos, vamos colocar assim. Jesus mandou que os discípulos orientassem a toda essa gente que se assentasse, afinal de contas eles estavam com fome. Versículo 11. E Jesus tomou o pão e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Em todas essas ocasiões, Jesus dava graças a Deus pelas bênçãos que haveria de prover, enfatizando a gratidão, em vez de clamar pela comida. Quantas pessoas que, ao invés de dar graças a Deus antes de uma só refeição, só sabe reclamar de algo que não está bom, ou que não tem o que ele queria para comer? Isso é lição de discipulado de Jesus, né? De repente ele está com ovo, ele queria comer carne, mas ele não sabe agradecer pelo ovo. Nesse versículo, uma alusão às 4 ações da ceia do Senhor. Tomou, Marcos 6, 41, né? E abençoou, havendo dado graças, literalmente tendo feito a Eucaristia. Repartiu ou distribuiu. No versículo 12, e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. 12 cestos. Jesus ensina um princípio no reino de Deus: usar tudo o que puder e não desperdiçar nada. Usar tudo o que puder e não desperdiçar nada. Jesus nos ensina que ele é contra o desperdício desnecessário de comida e gosta de fartura ao comer. Então deu até quanto quisesse, ele deu comida até não aguentar mais. Então Jesus gostava de fartura na mesa, mas não gostava que se jogasse fora. Essa é a lição importante que os cristãos deveriam aprender. Jesus seguiu o princípio de criar tudo e de utilizar tudo de acordo com o seu propósito de criação. A ordem era para comer o quanto pudessem comer, para matar a fome, e não como Filipe havia dito na sua fé pequena, para que cada um deles tome um pouco, quer dizer, vai dar uma migalhinha. Não, Jesus, nós vamos comer fartamente. Então Jesus gostava que se comesse até fartar-se. No versículo 13, recolheram depois e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Não ajuntaram os pedaços no chão, mas guardaram o pão que sobrou depois que todos comeram, até não aguentar comer mais. Os discípulos tinham, ao final, depois de todos comerem, estarem saciados, mais que o dobro do que tinham no início. 12 cestos cheios, um para cada um dos discípulos. Quer dizer, a lição foi bem dada. Alcofas, em grego é kofinos, é um cesto, uma cesta de vime, né? Era uma bolsa endurecida com vime, vara do vimeiro, né? Tenra e flexível para trabalhos trançados. Muitos vendedores estavam por perto quando multidões se juntavam, então com certeza havia muitas bolsas desse tipo no meio da multidão. Versículo 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. A quem a lei e os profetas se referiam? O Messias de Israel. Receba o milagre. Essa a intenção da mensagem. Jesus fez uma pergunta para experimentar os discípulos, como acontece em todo bom discipulado. Todo bom discipulado, o discipulador sempre vai estar fazendo perguntas, estimulando e incentivando os seus discípulos. Perguntas fáceis, perguntas médias e perguntas difíceis. Versículo 5 diz: então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Filipe dá uma resposta comum aos cristãos que vivem apenas no natural, estão longe do sobrenatural de Deus.
Versículo 15. Em Mateus 14:15 nós lemos: E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão às aldeias e comprem comida para si. Nenhum dos discípulos pergunta o que Jesus quer. Como a gente, quando está diante de uma situação que não tem solução natural, a gente não pergunta o que Jesus quer. A razão, a mente racional dos discípulos elimina o agir sobrenatural de Deus e enfraquece a fé. E é isso que acontece com a gente. Quando a gente vê-se diante de uma situação que não tem saída, a gente não pergunta para o Senhor o que Ele quer conosco naquela situação. Simplesmente a gente tenta as soluções naturais. E isso impede o agir sobrenatural de Deus e enfraquece a tua fé. Por quê? Os discípulos analisam os fatos com base na situação, na circunstância à sua volta e na opinião de gente racional que vive apenas o natural desta vida. Então isso é uma coisa muito triste quando você precisa de opinião e você pergunta para uma pessoa que vive o natural. Às vezes é pastor, às vezes é um líder, mas ele vive o natural, ele não tem experiência com o sobrenatural de Deus. Então ele te dá uma resposta no natural e naturalmente você não vai provar o sobrenatural de Deus. A escola aqui é o discipulado, o aluno é o discípulo, o professor é Jesus de Nazaré, o mestre. Prova da matéria é fé. Aqui não é matemática nem português, ou no caso ali seria o hebraico, ou o aramaico, né, que era falado no tempo dele, nem o grego, que era a língua oficial, mas era a fé. A questão 1, primeira questão, sem alternativas. Deus pode fazer o milagre do sobrenatural apesar da geografia? Resposta dos alunos, os discípulos, o lugar é deserto. Não tem padaria, não tem hotel, não tem restaurante, não tem mercado, não tem shopping e nem posto de gasolina. Não tem posto de piranga por perto. Segunda questão, sem alternativas também. Deus pode fazer o milagre do sobrenatural independentemente do tempo? A gente está vendo com a questão da geografia, agora do tempo. Resposta dos alunos, dos discípulos. E a hora é já avançada, quer dizer, já é tarde demais, isto é, o comércio fecha cedo, já fechou, né? O comércio geralmente abre tarde e fecha cedo. Então estavam encerradas as alternativas. Terceira questão, também sem alternativas. Sem dinheiro suficiente, Deus pode fazer o milagre do sobrenatural e alimentar uma multidão de milhares de pessoas? Resposta dos alunos, os discípulos. 200 dinheiro de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Então, para eles, Deus não poderia agir o sobrenatural, porque já era um lugar deserto, não tinha nada, nenhum lugar para comprar, não tinha, a hora já era passada, quer dizer, não tinha nenhum comércio aberto, e não haveria dinheiro suficiente para todos eles. Nem é preciso dizer qual foi a nota que o professor Jesus deu aos seus alunos, né? Seus discípulos nessa prova de matéria de fé, né? Foi 0. Se você observar demais a geografia, o tempo e o dinheiro, ou o pouco dinheiro, ou a falta de dinheiro, a situação e as condições que são contrárias na sua vida, você também vai tirar nota 0 na prova de fé, na prova de emuná. E isso quer dizer que não receberá o milagre do sobrenatural de Deus. E aí você vai ficar agoniado, decepcionado e vai ficar reclamando com o Senhor. A prova da geografia da fé. E versículo 15, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-lhe dizendo, o lugar é deserto. Os lugares não nos orientam sobre o que fazer para receber o milagre do sobrenatural de Deus. Não adianta orar nos montes, nas encruzilhadas, nos templos de Salomão, nas grandes catedrais, chiques e luxuosas. Aliás, né, Jesus fez mais milagre em lugares mais simples. Quando a sua fé é baseada e levada para certos lugares especiais, você não vai ouvir a voz de Deus pela sua palavra. Você não é chamado para viver de modo natural, mas para viver de modo sobrenatural. Entenda isso de uma vez, é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Se você ficar idolatrando demais o lugar onde costuma ir orar, seja nos montes ou nos grandes templos, esses lugares especiais, lugar muito luxuoso, muito grande, você corre o risco de não entrar no lugar que Deus preparou para você receber o milagre do sobrenatural de Deus. Os lugares mais simples, eles são mais apropriados. Mas não é o lugar que vai fazer diferença. Moisés estava no deserto, Paulo e Silas estavam na prisão, João estava exilado na ilha de Patmos para condenados, era uma espécie de Guantánamo, né? Aquela prisão lá de Cuba, né? Ou mesmo prisões como aqui, né? Esse que tinha o Carandiru, era uma coisa terrível. O que fez a diferença? Todos eles obedeceram a Deus, mais do que estar em certos lugares especiais. Não é o lugar que manda, não importa o lugar que você esteja. O que manda é a obedecer a palavra de Deus. Jesus disse,
Em João 4:21, mulher, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então Jesus mostra que vai chegar um momento que os cristãos não vão para monte, nem para Jerusalém, cidade especial, o templo de Jerusalém, nem para os montes. Não é nos montes de Jerusalém, nem em Samaria, os grandes e luxuosos templos, é em espírito e em verdade. Onde você está agora? Num quarto no hospital? Enfermo na cama em sua casa? Num deserto financeiro cheio de dívidas? Numa prisão emocional de depressão, estresse, ansiedade? Deus conhece você. Salmo 139:8 nós lemos, se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se a presença de Deus com você não arrancar uma expressão de louvor dos seus lábios, tipo, glória a Deus, ou glória, o lugar no qual você está passando está falando mais alto. E por isso, você é um escravo dele. Você está com a sua fé travada. No culto, cante, bata palma, dê um glória a Deus, faça isso de coração aberto. Na oração, ore também em línguas estranhas. Eu vou ver se incluo uma palavra falando sobre elas nessa série de mensagens. Na pregação, bata palmas, dê um glória a Deus, mostre que você está vivo no culto. Se nem isso você consegue fazer, de fato, você não está pronto para receber o milagre e viver o sobrenatural de Deus. Só isso não basta. Mas isso indica que a sua fé está viva. Se Deus não tirar você do deserto hoje, Deus vai te dar a provisão nesse lugar para que você possa viver o sobrenatural na sua terra prometida, seja ela onde for, no amanhã. A pobre manjedoura onde Jesus nasceu virou lugar de presentes caríssimos. A fornalha de fogo que seria a morte natural virou local de passeio de Sadraque, Mesaque e Abdênego. Eles receberam o milagre, porque viveram no sobrenatural de Deus e não tinham escolha. A cova de leões famintos virou local de descanso para Daniel, que recebeu o milagre, pois viveu no sobrenatural de Deus. Espere receber mais dos lugares inóspitos, onde mal se pode viver, duros, pequenos, pobres e sem muitos recursos, pois são esses lugares a fonte mais usada por Deus para a multiplicação e o agir do sobrenatural de Deus, porque Deus está contigo pela fé. Então, às vezes a gente vai num lugarzinho tão pequenininho, né? Um salãozinho humilde, humilde no sentido de tamanho, não é um templo luxuoso, mas é ali que vai fazer a diferença. Segundo, a prova do tempo. Nós lemos lá então em Mateus 14:15. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. A Bíblia Viva traduz, naquela tarde os discípulos vieram a ele e disseram, já passou a hora do jantar e não há nada para comer aqui no deserto. Mande este povo embora para que eles possam ir às vilas e comprar alguma comida. A hora já é avançada, disseram os discípulos. O fator tempo quase sempre coloca um milagre em sua vida para escanteio, para fora da sua casa, porque você queria para ontem e não aconteceu. Você já percebeu o quanto a demora em receber um milagre ou uma resposta de Deus já impediu o sobrenatural de Deus de acontecer na sua vida? Porque você desistiu. Salmo 34:19 diz, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todos. Ele só não diz o tempo. Deus não diz quando livrará o justo. Deus diz somente o que vai fazer, livrá-los das aflições. Por que isso não é importante? Existe a fé. Quem olhar para o relógio de tempo geralmente viverá o natural e descuidará da postura da fé. Mateus 25:5 nós lemos, como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. A Bíblia na linguagem de hoje. Se você achar que Deus está demorando demais para fazer o milagre que você precisa, a sua paciência vira impaciência. E você desanima, né? O seu ânimo vira desânimo. Desanima da fé, cria muitas dúvidas, ansiedades, estresse, depressão, angústia. Não se concentre no quanto tempo está demorando Deus fazer o milagre que você precisa, e sim viver o sobrenatural de Deus. Ao invés disso, tenha foco e fé no poder do Senhor que faz o milagre. E essa é a sua prova do tempo, na matéria da fé. Passe nessa prova, tire uma nota boa, pelo menos 8 para cima, e você viverá o sobrenatural de Deus e vai receber o milagre que está pedindo a Deus. Se tirar nota 10, então, 9 e 10 é o ideal. O tempo do seu livramento pode ser antes, durante e depois do problema. Quer dizer, pode ser antes, já não dá mais, mas pode ser durante os jejuns de Daniel ou depois, tanto faz. O importante é que venha. Muitas vezes vai parecer que já é tarde demais para resolver o seu problema. Deus tem o controle do tempo. Eclesiastes 3:1 nós lemos lá, e a gente deveria, já citamos tantos esses versículos,
Né? Você já deve ter falado tantas vezes, mas precisa entendê-lo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, Deus não está demorando, mas está fazendo no tempo certo, no relógio de Deus e não no seu relógio. No relógio de Marta e Maria, Jesus chegou bem atrasado para socorrer seu irmão Lázaro. Versículo 21 do capítulo 11 de João, mesmo o evangelho que estamos pregando nesta noite, ele diz: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas aos olhos dos homens, a ressurreição de uma pessoa que estava morta há 4 dias é algo bem mais importante, impactante, é muito mais sobrenatural do que a cura de uma enfermidade. Versículo 45 de João 11 nós lemos: Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. É claro, uma ressurreição como ele fez, ela é muito mais poderosa. Jesus fez um milagre sobrenatural e por isso muitos creram nele. Então Jesus chegou na hora certa. Marta e Maria, vocês é que estavam com o relógio totalmente adiantado. No tempo de Deus, ele não visa só atingir você, mas também as pessoas que estão à sua volta, que precisam da salvação. Deus quer fazer muito mais do que abençoar você. Deus quer fazer algo que flua de acordo com o plano dele e que ele tem para a sua vida e também alcance outras pessoas da sua expectativa, da sua esfera, da sua realidade. Espere, tenha fé, confie, mantenha a sua postura como um discípulo de Jesus Cristo, como uma discípula de Jesus Cristo. Não seja reprovado nesta prova, neste teste do tempo, simplesmente por acreditar que a aparente demora indica que Deus não está agindo ao seu favor. Não permita que o diabo use o tempo e a demora como arma contra a sua fé. Já não dá mais tempo, não vai acontecer mais. Com meu amigo, o milagre foi tão rápido. Largue tudo. Deixe de perder tempo com orações assim. Abandone o culto, o discipulado. Você é a igreja em casa sozinho. Aliás, a gente nem igreja é, né? Nós já teremos oportunidade de estar falando sobre isso. Mas olha, o que é importante? Não adianta ficar dizendo esse tipo de coisa que eu estou falando aqui. Tudo isso aqui são expressões de uma pessoa que perdeu a fé. O que Deus nos diz sobre isso? Gálatas 6,9: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A seu tempo. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz assim: Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Não se canse de crer e esperar, porque no tempo de Deus você colherá o seu milagre e vai viver o sobrenatural de Deus. Cada um de nós tem um tipo de semente dada por Deus, e por isso o tempo de germinar e colher é diferente para cada pessoa. Entenda isso e não sofra mais, não fica se comparando. De repente você ganhou um pé de manga, uma semente de pé de manga, o outro ganhou de pé de alface, vai ter diferença. O filho da viúva de Naim foi ressuscitado no cortejo do enterro para o túmulo, está lá em Lucas 7. Lázaro foi ressuscitado depois de 4 dias sepultado. O tempo de receber o milagre e viver no sobrenatural de Deus é diferente para cada pessoa. Não se compare com ninguém, não se martirize por isso. Não compare o seu tempo de espera pelo milagre de Deus com o de ninguém. O homem do tanque de Betesda estava lá há 38 anos, paralítico, esperando. A mulher com menstruação que não parava estava há 12 anos com hemorragia, perdendo sangue. Dias, semanas, meses ou anos não faz a menor diferença para receber o milagre e viver o sobrenatural de Deus. O importante é recebê-lo. Terceira questão, a prova das condições desfavoráveis. João 6:7. Filipe respondeu-lhes: 200 dinheiros ou 200 denários de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Filipe usou a razão e analisou a situação no momento. Em seus cálculos financeiros, mais de 6 meses de salário não seria o suficiente para comprar pão para alimentar aquela multidão. Filipe estava considerando o alto custo da operação custosa, muito dinheiro. André despreza o fato de que 5 pães e 2 peixinhos seria algo como nada para matar a fome de tanta gente. Já viu aquela situação? O sujeito come demais, então pensa assim: isso aqui para você e nada é mais ou menos isso. Filipe e André chegaram à mesma conclusão: não há condições financeiras de alimentar tanta gente. Pergunta: desde quando o poder sobrenatural de Deus precisa de condições favoráveis para um milagre acontecer? Faz parte da essência de um milagre o fato de que ele vai contra a realidade e contra a razão. Ah, mas eu não tenho jeito, eu não vejo saída. Exatamente, agora é a hora do sobrenatural. As leis da natureza e da física serão contrariadas pelo poder sobrenatural de Deus. Água não tem condição de virar vinho. Morto enterrado há 4 dias não tem possibilidade de ficar vivo. Muralha não cai com gritos.
Nem mulher estéril, ainda depois da menopausa, pode ficar grávida e dar à luz a um filho, mas o sobrenatural de Deus pode realizar isso. Considerar condições desfavoráveis como fator para não acontecer o milagre é desconhecer a essência do poder sobrenatural de Deus. E tendo mandado, Mateus 14,19 diz, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-lhes aos seus discípulos, e estes às multidões. Os verbos tomando, erguendo, abençoou, e tendo partido, estão todos no tempo em grego chamado aoristo, que significa ações pontuais. O verbo deu, porém, está no tempo imperfeito, mostrando, por contraste, que Jesus continuou dando pães aos seus discípulos. Quer dizer, Jesus partiu e deu aos 12 discípulos, os 5 pães e 2 peixinhos. Mas isso foi um ato contínuo, não foi apenas uma vez, como parece em português. Então, vinha um e dava 5 pães e 2 peixinhos, outro 5 pães e 2 peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos. E foi assim, foi indo até o povo estar saciado, não queremos mais, né? Não teve aquela rapança de todo mundo levar para casa, né? Que nem que se faz aqui no Brasil, né? Todo mundo leva para casa, leva para o tio, para a avó, para o cachorro, para o gato. Não, cada um comeu, saciou, aí ele diz, agora vocês vão encher o cesto para não perder. Jesus continuou dando pães e peixes, para que os discípulos pudessem ir distribuindo pão e peixe à multidão, à vontade, até matar a fome de todos, com fartura. Jesus gostava de fartura, não gostava de miséria, né? Até porque é o Senhor da fartura, pelo amor de Deus, né? Pão e peixe foram sendo criados pelas mãos que criaram o universo. Isso parece um absurdo do ponto de vista natural, mas é possível quando olhamos para Deus que criou o universo. Se você tiver sua fé e viver na obediência, com certeza vai viver o sobrenatural de Deus. Um cesto para cada discípulo, uma lição de discipulado para cada discípulo. 700 litros de água foram transformados em vinho. Sobraram ali 12 cestos. O milagre do sobrenatural de Deus não vai apenas alcançar a nossa geração, mas também os nossos descendentes. A situação sem solução se transformou em sinal para mostrar que o nosso Deus está vivo. Em João 6,14 nós vemos: vendo, pois, os homens o sinal de Jesus que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. A quarta pergunta. A prova, valorize o pão. João 6, 8, 9. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Para passar na prova, Jesus ensina a valorizar o pão. André não desvaloriza a pequena provisão em si, apenas o faz em relação ao desafio de alimentar uma multidão enorme como aquela. Uma pessoa podia comer bem aquela provisão, mas mais de 5.000 pessoas nem pensar. Por não dar valor ao pouco que tinham, os discípulos não iam compartilhar o que possuíam. E isso é a essência do discipulado, compartilhar, comer juntos. Isso é a essência do discipulado. Quem fez discipulado sabe que para Jesus o compartilhar é o que existe de melhor. Quando você tem e você compartilha. Quando você tem e não quer compartilhar, esconde, é egoísta, você está fora do discipulado, fora do aprendizado do reino de Deus. Tudo que você achar insuficiente pode te levar à atitude de passividade, de apatia, de covardia, de falta de fé. E aí você não vai ativar a sua fé para receber o milagre e viver o sobrenatural de Deus. Se há pouco, por que organizar uma multidão na relva? Por que distribuir uma quantia tão pequena? Para levar você a não fazer algo que deve ser feito pelo poder sobrenatural de Deus, o seu milagre. O diabo nem sempre vai lhe dizer diretamente para você parar ou desistir. O diabo vai desvalorizar a sua ação, para que em seguida você escolha parar e desistir por desânimos. É aí que está, né? Porque se você achar que a sua pregação é pouco, diante de tanta incredulidade e falta de fé na igreja, você vai parar de pregar sobre o assunto milagre. Se você achar que a sua oferta é pouco, vai parar de dar ofertas para ajudar a igreja, a sua congregação onde você está. Se você achar que o seu serviço que faz na igreja é pouco, então você vai parar de fazê-lo. Não vai mais no discipulado, nos cultos, na ceia, nas orações, enfim, no louvor. Pois a ação que você menospreza, que não dá valor, é a ação que você não pratica, que deixa de fazer. E então o diabo conseguiu convencer você a parar. Os discípulos de Jesus não tiveram iniciativa de agir, pois acharam que 5 pães e 2 peixinhos, pequenos demais, uma gota d'água no oceano. Não faça a comparação entre a sua pequena ação e o seu grande desafio, a sua grande necessidade de milagre.
Uma ação que foi direcionada por Deus tem potencial para se multiplicar com os 5 pães e 2 peixinhos. E 5 pães e 2 peixinhos alimentaram pelo menos 20 mil pessoas. Pois tudo que vem de Deus tem potencial para se tornar grande. Nunca duvide disso. Não olhe para o que você tem, olhe para o Deus a que você serve. A semente da palavra de Deus pode parecer pequena, mas ela pode virar uma grande árvore que vai alimentar muita gente. A fé pode ser pequena do tamanho de um grão de mostarda. Ainda assim, ela é capaz de transportar montes de um lugar para outro. Mateus 17:20 nós lemos: E Jesus lhes disse: Por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui a colar, e há de passar, e nada vos será possível. Acredito que nós vamos falar sobre isso em uma outra mensagem. Jesus usa esse milagre para dizer que ele é o pão da vida. O sacrifício mostra o valor que damos ao nosso propósito. Um atleta que treina todo dia mostra o quanto ele dá valor às medalhas das competições. Um aluno deixando de sair com os amigos para estudar para as provas, concursos ou vestibular mostra o quanto ele dá valor à sua aprovação. O discípulo que se esforça no discipulado mostra o quanto dá valor em obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Antes de mudar suas atitudes, aprenda a dar valor para o seu propósito. Jesus não desvalorizou os 5 pães e 2 peixinhos, mas agradeceu ao Pai pelo que tinha. Antes de se repartir, você compartilha o que dá valor. Por isso, quando alguém reclama da vida que tem, não oferece a ninguém, não incentiva ninguém a viver o que ele vive em Cristo, porque não é um discípulo. E com isso está bem longe de receber o milagre e viver o sobrenatural de Deus. Sua família, a comida do prato, sua saúde, seu nome escrito no livro da vida, seu ministério, seu discipulado, deveriam ser motivos para agradecer a Deus. Sendo grato a Deus, você renova a alegria de sua salvação, pois o que você recebeu de Deus pode ser fonte multiplicadora de forças para vencer seus desafios amanhã e ajuda a ativar sua fé para receber o milagre. O pão da sua provisão pode ser o pão da sua multiplicação, pois Jesus ensinou, Lucas 16:10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Hoje é pouco que tem, então agradeça a Deus. Você cria um ambiente para ativar a sua fé e para o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Ou você pode ficar reclamando pelo que não tem ou não consegue ter e continua a não ter. É a sua escolha. Uma mulher chamada Helen Keller, que ficou cega e surda aos 2 anos, disse: Quando eu era jovem, disse que desejava fazer grandes coisas e não consegui, então decidi fazer coisas pequenas de uma maneira grandiosa. Agregue valor no que você faz, mesmo que seja pouco, pois esse pouco são os seus 5 pães e 2 peixinhos e pode ser que Deus os fará alimentar muita gente. No Senhor, nosso trabalho não é vão. Em 1 Coríntios 15:58, olha o que nós lemos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A sua fé não pode ser ancorada na sua insuficiência, no seu pouco, senão ela não pode ser ativada. Ela é uma fé pequena, uma fé morta. A sua fé tem que ser ancorada na suficiência de Cristo, sempre Jesus Cristo, nosso Senhor. Dê muito mais valor ao que Deus te deu até aqui e aprenda a ativar a sua fé na palavra de Deus liberada. Depois, só Deus sabe a que nível do sobrenatural você será aprovado, como na escola em que você passava de ano, e aí você receberá o seu milagre. Ative a sua fé e receba o milagre do sobrenatural de Deus. Na semana que vem, nós vamos continuar, amanhã nós estaremos continuando o tema sobre o milagre do sobrenatural de Deus. Amém? Muito bem. Nós estamos aqui então prontos para nós fazermos as nossas orações. Então eu quero que você pegue aí o seu pedido, aquilo que você está buscando na presença do Senhor, né? Quais são as coisas que você tem recebido, está buscando no Senhor, não sei se recebeu ainda, mas de repente. Vamos então fazer as nossas orações. A primeira oração, nós vamos fazer as orações pelas intenções do jejum. Pai Celestial, eu oro agora para que o Senhor esteja fazendo prevalecer a sua justiça soberana e destrua toda obra demoníaca que vem sendo montada no Brasil e no mundo. Ó Senhor, nos países, especialmente os países que são contra a Bíblia Sagrada, impedindo as pessoas de terem o novo nascimento e serem salvas em Jesus Cristo. Pai Celestial, também oro, Senhor, ó Deus, para o Senhor proteger os cristãos verdadeiros, genuínos, não só da igreja brasileira, mas ao redor do mundo,
Senhor, daqueles que têm fé em Jesus e obedecem aos mandamentos do Senhor, nesses tempos ruins que estão enfrentando, Senhor, seja em questões políticas, perseguição religiosa, problemas de miséria, problemas de ditadura. Ó Senhor, o Senhor se compadeça desse povo. Eu oro, Deus, também agora, meu Pai, para que o Senhor esteja socorrendo e protegendo os cristãos e os missionários que estão sofrendo perseguição e até ameaças de morte, sendo impedidos de entrar em países, retardada a sua permanência em cada nação cujo nome do Senhor Jesus está se pregando, e lá sejam países, especialmente em lugares onde os muçulmanos e outras religiões perseguidoras e malignas têm perseguido os teus servos. Em especial, eu apresento aqui os nossos missionários Emerson, a Ivonete, a Bianca e a Beatriz. Senhor, oro também, meu Pai, para que o Senhor dê um avivamento em toda a sua igreja na terra, aonde está morta e já perdeu, Senhor, nessa visitação do Espírito Santo, ele possa restaurar o que já perderam, aquela consciência da presença do Senhor Jesus Cristo em suas vidas, que causa um impacto de salvação na vida dessas pessoas, meu Deus. Eu oro em nome de Jesus. E agora eu quero apresentar, para dar as 7 bênçãos, eu quero apresentar cada um dos intercessores. Alberto Rodrigues da Silva, Abraão Israel Rodrigues da Silva, André Ferreira Júnior, Arthur Isaac, o pequenino Arthur Isaac, Aulis Moreira, Bruna Toniza Caires Galon, Catarina Augusta Rodrigues da Silva, Cícero Wilson de Jesus Vitor, Cláudia Aparecida de Paula da Silva, Claudineia Aparecida de Paula, Claudineia de Lima Garcia, Cleusa Francisco Damasceno, Daniele Damasceno Arantes, Daniele Buzolin, Diana Batista de Araújo, Diana de Melo Ferreira, Elisandra Costa Nunes, Érica Luciene Souza Matos, Everton Fabiano, Fabrício Galon, Firmino Rosendo, Ilza Toniza, Irene Moraes, Geuciano Pereira da Silva, João Luiz Buzolin, Jonathan William da Silva Rocha, Joyce Camila de Oliveira Souza, Juliana da Silva Migliorini, Leonilda dos Reis Vitor, Luciene Carvalho, Mara Lúcia Danelon Miliani, Maria Lucier de Jesus Rosendo, Maria Rita de Paula Moreira, Mauro Ângelo Andreotti, Patrícia Rodrigues, Renata Placidelli Araújo, Sofia Toniza, Suzana da Silva Antônio e Wanda Maria Rodrigues da Silva Gonçalves. Senhor. Então eu quero levantar um decreto, uma oração de fé sobre a tua vida e sobre a tua família. E de todos aqueles dos 38 participantes, 39 agora colocando o garoto, mas também de todas as pessoas que estão recebendo, estão ouvindo a mensagem, recebendo a oração. Que a tua casa seja uma morada do Altíssimo e bom Senhor. E por isso, ela seja um lugar de paz, harmonia, alegria e amor. 2. Que a tua casa seja um lugar onde cada membro da família sirva a Deus de coração e mente. 3. Que a tua casa seja um lugar onde todos tenham fome de conhecer e obedecer a palavra de Deus. 4. Que você colha na tua casa todo o esforço do teu trabalho, com abundância e prosperidade para o sustento e bem-estar de sua família, com medida recalcada, sacudida e transportante. 5. Que haja saúde sobre a tua vida e saúde sobre toda a sua família. 6. Em nome de Jesus Cristo, eu coloco sobre a tua vida a promessa de Gênesis 2:3 e também com Gálatas. Serão benditas todas as famílias da terra naqueles que creem na promessa de Deus. E a 7, que a promessa de Deus seja o foco da sua fé emuná. A bênção de Abraão está sobre você. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de dar as boas-vindas, dar a bênção final, vamos aqui olhar mais uma vez, né? Então lá, agradecendo aí a presença, né? A Mara Danelon, a Diana Araújo, a Catarina Augusta, a Renata Placidelli, a Diana Mello, o Geuciano Pereira, a Cláudia Aparecida, a Érica Matos, a Suzana da Silva, a Joyce Camila, Claudineia Paula, Fábio Souza, Leonilda Vitor, Mara Danelon, Liliane Leite, Juliana Migliorini, Maria Lucier, Suzana da Silva,
Também a irmã Josefa Zambonato, que Deus também abençoe, por isso que já incluí todos os que estão ouvindo. A bênção também é para a senhora, irmã Josefa, a Elisandra Costa, a Mara Souza, a Liliane Leite, a Joyce, o Fábio, a Mara, já falei, Geuciano, a Elisandra, Diana Araújo, Catarina e o Mauro Ângelo Andreotti. Que Deus abençoe aí. Ah, sim, agora os coraçõezinhos aí, Deus abençoe. Fica até bonitinho aparecendo aqui na tela. Então eu agradeço mais uma vez. 8º dia. Espero que todos estejam bem, agora já sentados. Nós estamos entrando num período agora muito importante do jejum. Por isso que as mensagens estão começando a falar sobre o sobrenatural de Deus. Porque é um momento em que nosso espírito vai ficando mais maleável para ouvir a voz do Espírito Santo. Inclusive, se alguém tiver alguma palavra, se Deus der alguma palavra para vocês durante esse tempo, se não quiser colocar diretamente no grupo, coloca para mim, depois eu vejo como coloco aqui, não tem problema nenhum. Pode colocar no grupo, colocar no particular, à vontade. Deus der uma palavra, esse é o momento que nós estamos, agora nós estamos assentando o espírito. A carne já está mais acomodada, não adianta relutar mais, né? No começo ela se debateu, por isso que nós passamos por uma luta tremenda aí. Agora sim, está ajustando as nossas vidas, que Deus abençoe. Então, nós vamos encerrar agradecendo e vamos dar a bênção que eu quero que você agora toma posse e diz: eu recebo aí da sua casa. Vamos dar a bênção apostólica e a bênção sacerdotal. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Está recebendo mais uma vez, imagina todo dia recebendo essa bênção, todo dia, só recebendo bênção, palavras. Você imagina, como eu falei numa das mensagens, né, que o nosso cérebro vai recebendo isso. Então, isso está, por isso que é um período assim poderoso nas nossas vidas e a gente não pode perder. Então, amanhã às 21 horas, com a graça do Senhor, eu espero você aqui novamente. E aqueles que não puderem, por favor, não deixem de assistir a mensagem, porque ela é de muita edificação. Amém? Deus te abençoe mais uma vez, eu agradeço a todos, né? Muito obrigado mesmo, de coração.